Graça e paz, amados. Meu nome é William e eu sou da Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia. E em continuidade aí a nossa série de vídeos que vem falando sobre o breve catecismo de Westminster, hoje nós estaremos falando sobre a pergunta de número 32, que é: que bênçãos gozam nesta vida aqueles que são eficazmente chamados? E a resposta é: aqueles que são eficazmente chamados gozam nesta vida da justificação, adoção e santificação e de diversas bênçãos que acompanham essas graças ou delas procedem. O sucesso do chamamento da palavra de Deus encontra-se no fato do Espírito operar no coração humano, fazendo com que a vida espiritual se manifeste no momento da pregação. Foi o que aconteceu com Lídia, quando nós vemos lá no texto de Atos número 16. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Esse é o chamado eficaz, ou seja, o chamamento interior do Espírito que acompanha a pregação da palavra e abre o entendimento humano para compreendê-la e aceitá-la como regra de fé e de prática. Muitas bênçãos acompanham o chamado eficaz. Os que são chamados eficazmente são justificados, ou seja, apesar de serem injustos e culpados, são tratados por Deus como justos e inocentes em função do sacrifício de Jesus em seu lugar. No tribunal de Deus, perante o advogado Jesus, o Senhor os declara justificados em Cristo. Paulo afirma isso dizendo que aos que chamou, a estes também justificou. Está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 30. Os que são chamados eficazmente são adotados por Deus, ou seja, são recebidos como filhos e tornam-se muito próximos dele, desfrutando de uma relação íntima com o Senhor, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito da adoção, pelo qual chamamos e pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros, herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Os que são chamados eficazmente são santificados por Deus, ou seja, passam por um processo de limpeza do pecado em sua vida e são redirecionados para o louvor da glória do Senhor. A santificação atinge todas as faculdades da alma humana, mente, vontade e afeições. Como é uma obra também humana, o escritor aos Hebreus exorta: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o nosso Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Além das bênçãos que nós já mencionamos aqui nessas três, devido à vocação eficaz, somos chamados, primeiro, à comunhão com Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Está lá em 1 Coríntios, em seu capítulo de número 1. A liberdade com Cristo é o segundo ponto. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos dobreis novamente a um jogo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servir uns aos outros. Está lá em Gálatas, no capítulo 5. O terceiro ponto é ter o coração pleno da paz de Cristo. E a paz de Cristo, para o qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A proclamardes, o último, a proclamardes as virtudes de Cristo. Mas vós sois raça eleita, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o texto de 1 Pedro, em seu capítulo 2, o versículo de número 9. Ao nosso Deus seja a honra, o louvor e o nosso agradecimento pela aplicação da sua palavra ao nosso coração, nos chamando de modo eficaz
e nos concedendo inúmeras bênçãos juntamente com este chamado eficaz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe.